Olá, galera. Eu sou o professor Cristiano, sou seu professor de língua portuguesa. Bem-vindos a mais uma aula nossa. E hoje nós vamos estudar figuras de linguagem. Você já ouviu falar sobre isso? Você já usou alguma figura de linguagem? Eu tenho quase certeza que você já usou não só uma, mas várias e várias vezes também. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. E o que seria figuras de linguagem? Imaginem que você sentiu uma dor e aí você vai até o médico para tentar descobrir o que está acontecendo com você. Aí o médico pergunta para você: o que você tem? O que você está sentindo? Aí você diz assim: doutor, eu estou sentindo uma dor no meu peito. Isso é o que você diz para o médico. Porém, quando você diz que está sentindo uma dor no peito, ainda não é o suficiente para que o médico entenda e faça um diagnóstico daquilo que você tem. Então ele pergunta assim para você: então me explica como é essa dor. E aí percebe que você já disse que você está com uma dor no peito, mas o que você falou, usando suas palavras apenas, não foi o suficiente para que ele conseguisse diagnosticar você. E aí algumas pessoas nesse momento recorrem a quê? A uma figura de linguagem. Aí elas dizem assim: doutor, eu estou sentindo uma dor, parece que existe uma agulha furando o meu peito. Quando você diz assim, aí o médico: ah, então eu já sei o que você tem. Você percebe que não existe uma agulha furando o teu peito. Claro que não. Mas você usou uma figura de linguagem para ajudar na compreensão, para expressar melhor aquilo que você estava sentindo. E com isso ficou mais fácil para o médico diagnosticar você e entender o que você tem. Então, isso é o uso de uma figura de linguagem. No caso, essa que eu usei aqui no exemplo, nós chamamos de comparação. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Pega seu caderno, faça as anotações necessárias, anote para o vídeo. Se você não entendeu alguma coisa, volte, ouça, assista novamente e aprenda. Vamos lá? Então, o que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens. Olha só, tornam mais expressivas a linguagem. Linguagem é comunicação. É aquilo que torna a comunicação mais fácil, que ajuda melhor as pessoas a te entenderem. E por isso são muito utilizadas nas construções de poemas e músicas. Elas são mais comuns nos poemas e músicas, mas nós usamos figuras de linguagem todo o tempo. Conversando com alguém, você vai ver isso ao longo dessas aulas. Eu dividi essas aulas em 3 partes, até 4, eu acredito. Hoje é a parte 1, depois nós teremos a parte 2, 3 e 4. Isso é um assunto muito comum, que cai bastante nas provas, na prova Brasil, nos vestibulares, por isso que é muito importante que você saiba. Então vamos lá. As figuras de linguagem, elas subdividem-se em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras. Hoje nós vamos estudar as figuras de palavras. E assim depois nós vamos as de pensamento, as de construção e por último as figuras de som, certo? Então vamos lá. Olha só. Olha essa charge aí, olha essa historinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele, hã? Não entendi. Ela usou uma figura de linguagem, né? Da flor ali. Aí ela faz outra. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ele, entendi. O que foi que ela usou? Primeiro ela usou uma figura de linguagem da flor. Ele não entendeu muito bem. Mas quando ela usou uma relacionada à questão mecânica do carro, ele já entendeu. Então ela usou uma figura de linguagem para falar para ele. O que ela quer dizer para ele? Que ele precisa cuidar mais dela, precisa ter mais amor por ela, que ele precisa se dedicar mais, zelar mais, conservar mais o relacionamento deles dois. Só que para isso ela usou a ilustração, ela usou uma figura que foi da questão do motor do carro, enfim, esse cuidado que se tem para o motor do carro para que assim o veículo funcione, tá? Antes da gente estudar as figuras de palavras, você precisa entender 2 conceitos.
o conceito de denotação e conotação. Isso é muito importante para que você entenda figuras de linguagem, tá? O que é denotação? Denotação é a palavra com sentido comum. Denotação é quando a palavra está com sentido de dicionário. Denotação, a primeira palavra, a primeira letra é o D, lembra dicionário, tá? Denotação é quando a palavra ela está no seu uso automatizado. Denotação é quando a palavra está numa linguagem comum. É quando ela está no seu sentido restrito. Conotação, com C, conotação, é quando a palavra ela está no seu sentido que ultrapassa o comum. Eu digo que é a palavra usada no sentido criativo. É uma linguagem expressiva. É quando aquela palavra ela ganha mais de um sentido fora daquele que é próprio. Por exemplo, se eu digo assim, eu estou com uma dor de cabeça. A palavra cabeça, ela está no sentido denotativo. Por quê? Porque nesse caso eu estou falando da cabeça mesmo, da parte do corpo humano. Agora, se eu digo assim, olha, João é o cabeça daquela gangue. Percebam que agora a palavra cabeça não está mais no sentido de corpo humano. Cabeça aí está no sentido conotativo, ou seja, está no sentido figurado. Então, denotação é quando a palavra está no seu sentido próprio, é aquele primeiro do dicionário. Conotação é quando a palavra está no seu sentido figurado. No dicionário, sempre tem lá um FIG, fig, dizendo quando aquela palavra, o sentido que aquela palavra pode ter quando está no sentido figurado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós vamos estudar figura de linguagem, as palavras costumam estar no sentido figurado, ou seja, as palavras costumam estar fora do sentido normal. Por exemplo, na tirinha aqui, ó, a palavra motor do carro não está se referindo ao motor em si, está fazendo uma referência à palavra amor. Então, ali é uma linguagem figurada, tá? Então, gravem isso. Então, vamos lá, vamos então estudar essa parte 1 hoje da nossa aula de figuras de linguagem. Nós vamos começar estudando as figuras de palavras. Então, vamos lá. A primeira figura que nós vamos estudar, que é muito conhecida, é a metáfora. O que é a metáfora? Vamos ler? É o emprego de palavras ou expressões com sentido figurado. É uma espécie de comparação. A metáfora é uma espécie de comparação, nascida da relação de semelhança ou características comuns entre dois seres ou fatos. O que é uma metáfora? Metáfora é quando você faz uma associação de sentido entre duas coisas. É quando o sentido de uma palavra é transferido para outra. Por exemplo, eu digo assim, ele tem músculos de aço. É claro que ele não tem músculos de aço, não existe isso, né? Ele não é o homem de aço. Eu estou fazendo aí, isso aqui é uma metáfora. Então, os sentidos que a palavra aço tem, eu transfiro para o músculo daquela pessoa, ou seja, forte, né? Aquele homem é um leão. É claro que se ele é homem, se ele é ser humano, ele não pode ser um animal, ele não pode ser leão. Quando eu digo que aquele homem é um leão, aqui é uma metáfora. Eu estou dizendo que aquele homem ele é muito bravo, ele é muito zangado, certo? Ela é uma flor. Isso é uma metáfora. É claro que ela não é uma flor, mas o que uma flor é? Uma flor é delicada, é bonita, é cheirosa. Então eu transfiro todos os sentidos que a palavra flor tem para aquela pessoa, certo? Você é um bombom de alho. Então isso é uma metáfora. A metáfora é quando você transfere o sentido de uma palavra para uma outra pessoa ou para um outro ser, certo? A minha cachorrinha é o meu parque de diversões. Ou seja, claro que minha cachorrinha não é o meu parque de diversões, mas ela me diverte tudo, então eu transfiro o sentido de parque de diversão a essa minha cachorrinha, esse meu animal. Isso é uma metáfora. Quando você olhar por aí, já sabe. A segunda figura de palavra é comparação, que é muito parecida com a metáfora. Qual é a diferença? É que na comparação vai aparecer um conectivo, vai aparecer uma palavra fazendo a comparação. Então, por exemplo, se eu disser assim, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Percebam que apareceu ali a palavra como? Então, nesse caso aqui, a figura é comparação. Se não aparecesse o como, se tivesse assim, a chuva caía,
A chuva era lágrimas de um céu entristecido. Se tivesse assim, a chuva era lágrimas de um céu entristecido. Aí já seria metáfora e não comparação. Certo? Você disser, olha esse último exemplo. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Isso aqui é uma comparação, porque tem um como. Mas se tivesse assim, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam, um grande borrão de fogo sujo. Aí seria uma metáfora. Se eu digo, você é uma flor, metáfora. Se eu digo, você é como uma flor, comparação. São duas figuras bem parecidas. A diferença é que na comparação vai aparecer um conectivo de comparação, uma palavra que faz comparação. Certo? A outra figura de palavra que eu quero ensinar para vocês é a metonímia. O que é metonímia? A palavra metonímia é a junção de duas palavras. Meta, que é mudança, e nímia, que é palavra. Ou seja, olha o que diz o conceito. É o emprego de uma palavra por outra. Ou seja, eu troco um termo por outro porque há uma relação entre essas duas palavras. Certo? Isso é muito comum. Olha só. Não tinha teto em que se abrigasse. Não tinha teto em que se abrigasse. Ó, teto aqui está no lugar da palavra casa, porque teto faz parte de uma casa. Isso é uma metonímia. Quando eu digo, ele comeu uma caixa de chocolate, ele não comeu a caixa de chocolate, ele comeu o que estava dentro da caixa de chocolate. Mas como o chocolate veio numa caixa, a gente fala que, nós falamos, melhor dizendo, que ele comeu uma caixa de chocolate. Olha só, pão para quem tem fome. É claro que a palavra pão aqui está no lugar de quê? Está no lugar de alimento. Mas o pão é um alimento. Então, quando você muda um termo por outro, por haver uma relação entre eles, isso é metonímia. Isso acontece muito. Por exemplo, imagine que seu João tenha um comércio na tua rua. Seu João tem um comércio. Seu João é o dono do comércio. Aí tua mãe diz assim, meu filho, vê se seu João está aberto aí. Aí você, mamãe, seu João está aberto sim. Não é seu João que está aberto, não. O que está aberto é o comércio dele. Mas você diz que seu João está aberto porque você fez uma associação entre eles. Existe uma relação. Isso é metonímia. A gente usa também, ó. Por exemplo, eu usei Gillette para tirar minha barba. Você não usou Gillette. Gillette é a marca. É muito comum a gente trocar marca pelo produto. Eu só lavo com Bombril. Você lava com a palha de aço. Bombril é a marca. Eu só bebo lá em casa, a gente só bebe leite Ninho. Não, Ninho é a marca do leite. Você toma o leite. Então a gente costuma dizer, meu jantar hoje é de simiojo. De simiojo é a marca no lugar do produto. Eu gosto de ler Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, você lê os livros de Machado de Assis. Isso é metonímia, quando você substitui uma palavra por outra, por haver uma relação entre elas, certo? A próxima palavra é catacrese. O que é catacrese? É o emprego impróprio de um termo por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. É quando você diz assim, batata da perna, né? Ou então, a cabeça do alfinete, o braço do sofá, a costa da cadeira. Quando você faz essas associações, porque você não tem o nome, o pé da árvore, por exemplo. Então, isso é uma catacrese. Quando você não tem um nome para chamar, para designar alguma coisa, você acaba fazendo essa associação, certo? Vamos lá. O que mais? A próxima é sinestesia. O que é sinestesia? É uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais. Você sabe que nós temos o tato, olfato, paladar, visão e audição. O que é a sinestesia? É quando você mistura em uma frase essas sensações. Por exemplo, o cheiro doce e verde do capim. Espera aí, cheiro doce e verde? Cheiro você sente por quê? Pelo olfato. E doce com o paladar. Percebam que aqui houve uma mistura, uma união de sensações. Isso é sinestesia. Quando eu digo assim, ela me deu um doce abraço, indicava que o pai desculpara. Doce tem a ver com paladar. E abraço tem a ver com tato, né? com algo tátil. Tá?
E quando eu tenho essas misturas de sensações dentro de uma frase, dentro de um texto, isso é sinestesia. Aquele olhar do meu pai me doeu. Olhar tem a ver com visão, percepção. E doer tem a ver com tato. Então, e aí, aqui eu tenho uma figura de linguagem, uma figura de palavra especificamente chamada sinestesia. E eu acho que a última é a perífrase. O que é perífrase? Consiste em substituir o nome por uma expressão que identifique com facilidade. É quando você muda o nome de algo, normalmente nome de lugar, ou nome de alguém muito conhecido, tá? A perífrase ela tem muito isso, é geralmente nome de lugar ou de alguém muito conhecido. Você troca o nome por algo que faz você identificar com muita facilidade. Por exemplo, nós moramos na Ilha do Amor. Ilha do Amor, na verdade, é uma perífrase para falar de São Luís do Maranhão. Pesquisei sobre o pai da aviação. Quem é o pai da aviação? Santos Dumont. A Cidade Luz é muito bonita. A Cidade Luz é quem? Paris. O rei dos animais foi generoso. Quem é o rei dos animais? O leão. Então, quando você muda o nome de uma pessoa ou de um lugar por algo que a gente identifique facilmente onde é ou quem é a pessoa, o rei do futebol está envelhecendo. Quem é o rei do futebol? É o nosso Pelé. Certo? Então, aí eu tenho uma perífrase. Certo, queridos? Essa foi a nossa aula de hoje. Nossa aula sobre figuras de linguagem, parte 1. Hoje nós falamos das figuras de palavras. Assista ao vídeo, estude bastante. Até a próxima.